A esquerda atacou mais uma vez e atacou o cristianismo. Agora, não na Igreja Católica, mas no meio evangélico. Um cantor chamado Kleber Santos, em entrevista dada num podcast a Caetano Veloso, criticou uma canção, na verdade um hino centenário de tradição entre os evangélicos, que foi construído a partir de um trecho do livro de Isaías. É um belíssimo hino para ser cantado a 4 vozes, com um arranjo para órgão, né, originalmente para órgão de foles, com as suas adaptações modernas. Vocês viram aí um cantor com coro e orquestra. E o Kleber Santos fez uma análise ideológica da letra, criticando esse belíssimo hino, dizendo que ele é preconceituoso e que nós precisamos rever a nossa hermenêutica bíblica com uma teologia preta, que está, segundo ele, chegando no Brasil. Vejam aí a fala do Kleber Santos. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. Pois bem, vocês viram, ele próprio citou trechos do hino, né? É um trecho, vou colocar aí para vocês na tela agora, o original da minha Bíblia britânica, né? Do trecho de Isaías, para vocês verem que as palavras mais simbólicas vêm do inglês white e snow. E nós temos que levar em consideração que o gênero musical é binário, ele tem uma estrutura binária. O que é que diz o hino? Que ser lavado pelo sangue de Jesus purifica o homem, purifica a alma humana. A letra, esse trecho, esse verso diz assim: nada além do sangue de Jesus, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, vejam, a ideia é dizer que uma vez que o homem se deixe lavar pelo sangue de Jesus, ele purgará os seus pecados e sairá da sua confissão, né, do seu ato de contrição, da sua conversão, translúcido, transparente, com a sua alma pura, isenta de pecado. Então esse é o sentido do hino, é um sentido belíssimo. Do ponto de vista da construção literária, quando você tem uma referência rítmica, 1, 2, 1, 2, 1, você tem ali uma estrutura, né? Um acento binário. Então, a palavra correspondente no português para branco e neve poderia ser alvo e neve, branco e neve. Tanto alvo quanto branco são bissilábicos, tem a tônica na primeira sílaba, né? Mas reparem, não dava para ser translúcido, é grande demais. Não dá para ser transparente. Há um deslocamento da tônica, há uma quantidade de sílabas que excede aquele enquadramento rítmico que a tradução exige. Entendam? Entenderam? Então você não tem como, num ato de recriação de uma obra de uma língua para outra, não há como você não usar determinado tipo de vocabulário. Portanto, nós não estamos diante de um ato religioso preconceituoso. Nós estamos diante de uma obra musical, artística, belíssima, composta a partir de certas regras, criada tendo como inspiração um texto bíblico do Velho Testamento, que, enquanto executada, produz no homem aquele sentimento de catarse, aquela depuração das suas angústias, não só pela bela melodia, mas também pela letra que evoca o texto bíblico, não é? E retoma o sacrifício de Cristo e o valor e o poder do sangue de Jesus. Por que a esquerda faz isso? Para dessacralizar o sagrado, para rebaixar o que para nós é valoroso, para tirar do cristianismo todos os seus elementos simbólicos mais importantes. Esse instrumento, a linguagem, tem sido usado pela esquerda para rebaixar o nosso espírito, rebaixar o nosso pensamento, não só em questões religiosas, mas na comunicação em geral,
nas artes como um todo e em tudo aquilo que se refere à cultura. Eu quero exemplificar isso com uma palavra que o brasileiro já incorporou, o português espero que não tenha incorporado, mas o brasileiro já incorporou o verbo seguir como único verbo possível para, por exemplo, permanecer, continuar, ficar. Esses outros verbos que eu acabei de mencionar já estão postos à margem. Ninguém mais usa continuar na língua portuguesa. Eu continuo amando a literatura. Eu permaneço um cristão de fé. Não, as pessoas dizem, eu sigo cristão, eu sigo amando a literatura. Gente, pelo amor de Deus, seguir é ir atrás de. Percebem? Perseguir é um ir atrás de, no sentido mais opressor ou policialesco, não é? O guarda persegue o bandido até prendê-lo. Eu fui perseguido pelo meu superior no meu ambiente de trabalho. Então, vejam bem, algum idiota da Rede Globo, ou algum perverso da Rede Globo, redigiu um manual de redação jornalística e colocou lá o seguir com o seu sentido originalmente espanhol, porque lá no espanhol seguir é continuar, né? Também. E trouxe isso para cá. A Globo começou a usar, as pessoas mais velhas incorporaram e os mais novos nem sequer foram instruídos no uso dos verbos sinonímicos ou dos verbos que têm sentido muito mais preciso e específico do que aqueles que dão ao verbo seguir na língua portuguesa. Então, pelo amor de Deus, observem isso. No caso do cantor Kleber Santos, é evidente, fica claro que a esquerda está querendo manipular a linguagem com propósitos progressistas, com um abraço às pautas da esquerda, num ataque evidente aos valores cristãos. Mais um ataque. No caso do verbo seguir, e há muitos usos assim na língua portuguesa, e as pessoas já incorporaram, nesse caso, o incorporar tem sido um tanto subliminar, quase que imperceptível. As pessoas não têm percebido que elas reduziram os sentidos da língua com o uso exclusivo desse verbo nas nossas construções linguísticas. Portanto, fiquem atentos, cada vez mais a esquerda tentará minimizar a língua, oprimir a língua, reduzir a expressividade da língua, retirar dela os seus valores, a sua pluralidade e os seus elementos de expressividade. Usem todas as palavras que a esquerda tentar proibir. Veja os sentidos delas e defendam-nas. Elas fazem parte da nossa língua, elas têm uma etimologia específica e não carregam esses valores ideológicos que a esquerda diz que carregam. Tá bem? Bom, vamos terminar a nossa conversa ouvindo esse belíssimo hino do cantor cristão. Um abraço a todos. Algo mais. Mais uma vez, algo mais que a neve. Seja limpo, seja limpo. Confessa e seja limpo. Ora, tudo isso,